última apresentação de hoje, né? Então, falarei sobre os 10 anos de PTT. Então, 10 anos de PTT, também uma década de uniões e interações aí. Essa parte que eu vou pular. Então, falando aí sobre uma década de uniões e interações, contar um pouquinho sobre a história aí do que foi feito a nível de ponto de troca de tráfego a nível Brasil aí, né? Então, vocês imaginarem que a internet veio de um link contratado em 1988, né, para poder ligar o Brasil com os Estados Unidos, né, um link de 4.800 kilobits por segundo, 4.800 bits por segundo, para poder, na época, aí, ligar uma rede chamada BitNet, né, porque também esse mesmo link trafegava outras redes, HepNet, DECnet. Então, vamos dizer assim, a internet mesmo só veio em 91, com essa conexão aí, né, quer dizer, que anterior, né, porque que era usada por outras redes, e foi ativado o protocolo IP em 91. Antes disso, aí, em 89, tivemos aí a delegação do ponto .br, ok? E o início das operações de ponto de troca de tráfego, lá, ele acabou ocorrendo na FAPESP, né? Então, nessa época, foi uma época interessante, né? Porque a gente tinha essa configuração, né? No qual um provedor queria falar com outro e, para poder fazer essa conversação, tinha que ir pela internet e isso daí acabava culminando nessa troca de tráfego lá nos Estados Unidos. Então, para poder reduzir essa latência, né, foi montado o ponto de troca de tráfego, né, em São Paulo, e assim, vamos dizer assim, permaneceu durante um bom tempo. Essa daqui, né, pessoal, é uma figura histórica, né, que é o esquema do primeiro ponto de troca de tráfego brasileiro, né, composto aí de um Core Build 3500, não sei se o pessoal lembra, equipamento da Tricom, né? Esse primeiro ponto de troca de tráfego teve doação que a Tricom fez na época e também acabou doando alguns roteadores, esse tipo NetBuilder aí, que também era utilizada para conectar os parceiros. Naquela época lá, como que os links eram de 2 MB, 4 MB, assim por diante, né? Quer dizer, que eram E2 e múltiplos disso, né? E3, 34 MB, né? E então, quer dizer que nessa época havia necessidade de fazer essa conversão, né, de links que chegavam em tecnologias que não eram Ethernet, você ligava um roteador e, com isso, você tinha a ligação em Ethernet. Aí. Então, o ponto de troca de tráfego da FAPESP acabou nascendo com a participação da Nacional de Pesquisa, Global One, KDD e a própria ANSP. E, na própria época, né, quer dizer, que a Embratel, que também, vamos dizer assim, seria um dos participantes, acabou tomando a decisão de não participar e ficou durante vários anos sem participar de ponto de troca de tráfego nenhum aqui no Brasil, até que, recentemente, ela acabou se conectando ao ponto de troca de tráfego aqui. Então, isso aqui, né, pessoal, é só para ter uma ideia aí, de como foi o primeiro ponto de troca de tráfego aqui no Brasil, né? E ao longo dos anos, né, foram, vamos assim, tendo outros problemas, né, relacionados ao próprio crescimento da internet, né, e os poucos locais para se poder fazer essa troca de tráfego fazia com que, digamos, por exemplo, regiões como Manaus, né, tivesse que fazer um longo percurso até São Paulo para que os provedores locais em Manaus pudessem trocar tráfego aqui no Brasil. Então, com isso, né, a gente
teve necessidade de criar vários pontos de troca de tráfego devido a essa longa distância, a latência, custos, né, envolvidos, né? Para vocês terem uma ideia, quer dizer que os links de longa distância aqui no Brasil são mais custosos do que os links internacionais, né? Então, vocês imaginam que o custo disso realmente era muito alto. Então, com isso, quer dizer que a gente foi montando pontos de troca de tráfego pelo Brasil, né? O de Manaus é um deles, né? E acabamos reduzindo com isso a latência, né? E também reduzindo os custos. Então, com isso, a internet ficou melhor, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, como é que foi essa evolução, né? O ponto de troca de tráfego no modelo atual, né, diferente daquele modelo da FAPESP, que era obrigatório a troca de tráfego de todos com todo mundo, né, pois só existia acordo de troca de tráfego multilateral. Quando a gente começou com o modelo atual, né, em 2004, o que acabou acontecendo é que nós mudamos o modelo, fizemos um modelo que não era centralizado no único prédio, que era o caso anterior, né, fizemos a interligação de todos os pontos de troca de tráfego existentes, e com isso a gente acabou unindo alguns pontos de troca de tráfego que existiam na cidade de São Paulo. Então, quer dizer que a gente, digamos, propiciou uma matriz de troca de tráfego único, né, que é o que a própria, digamos, Package Clean House recomendava na época, né, e também após uma visita ao ponto de troca de tráfego de Seattle, acabou fazendo com que a gente seguisse por esse modelo atual aí. Então, o modelo atual, com esse modelo com vários PICs, né, interligados numa localidade, né, faz com que você tenha uma alta disponibilidade, né, você tem aí a possibilidade de você reduzir os custos, né, porque o participante não precisa ficar participando de vários pontos de troca de tráfego numa localidade, então isso acaba reduzindo os custos. E essa interligação desses pontos de troca de tráfego numa matriz de troca de tráfego única com alta capacidade faz com que você tenha uma robustez bastante grande e um crescimento interessante dentro de uma metrópole. E também, quer dizer, que uma coisa que acabou seguindo, né, foi que nesses 26 pontos de troca de tráfego que a gente foi instalando ao longo desses 10 anos, né, principalmente baseado na distribuição dos sistemas autônomos brasileiros, né, no qual a gente acaba abordando as principais localidades com a quantidade de sistemas autônomos que tem em cada uma das localidades. Então, se vocês derem uma olhada aqui, né, quer dizer que a maioria das cidades que tem a grande quantidade de pontos de troca de tráfego estão atendidos, né? O que a gente ainda nota, né, porque existe uma concentração muito grande na região Sudeste e Sul, né? Isso daí é a própria economia, digamos, brasileira que faz com que a gente tenha esse comportamento, né? E o modelo que acaba sustentando, né, por todo esse projeto é esse, né, que é apresentado nesse desenho, né, no qual a parte de domínios e alocações de endereços IPs, né, fazem com que a gente tenha uma arrecadação e com essa arrecadação a gente consiga manter todo o sistema de nome de domínio e também suportar alguns projetos, né, e serviços que são prestados. E o ponto de troca de tráfego é um deles aí. Então, dessa maneira, quer dizer, que a gente acaba retornando, né, em benefícios para a internet e, com isso, a gente tem um ciclo virtuoso aí que faz com que a internet brasileira cresça e se mantenha pujante. Bem, como eu estava dizendo, né, o modelo atual aí, que iniciou em 2004, né, quer dizer, que
já previa a ligação de múltiplos PICs, né, quer dizer, que múltiplos pontos de presença numa localidade. A troca de tráfego ficou mais flexível, em vez daquele modelo atual anterior, que só permitia com que existisse os acordos de troca de tráfego multilateral. Então, aqui hoje em dia, quer dizer que é possível também a venda de trânsito, é possível fazer acordos bilaterais, é possível data centers oferecer serviços para os sistemas autônomos que estão conectados nessa infraestrutura. Então, a existência de pontos de troca de tráfego com as estruturas que fazem com que os sistemas autônomos cheguem nessa estrutura e também os data centers, né, fazem com que esse modelo seja bastante atrativo a nível nacional. E a gente também não pode deixar de falar, né, sobre as parcerias, né, quer dizer, que apesar do NIC ser responsável pela operação e implementação e manutenção das localidades PTT Metro, né, ela conta com entidades parceiras, né. Então, quem são essas entidades parceiras? Geralmente são as entidades neutras, né, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que não tem relação comercial com a internet, academias, empresas de informática do governo, internet e data centers neutros, né, e os provedores de serviços que queiram oferecer infraestrutura, né, para poder a gente colocar os PICs, né, eles não vão operar, entendeu? Simplesmente vão acabar fornecendo a infraestrutura para a gente colocar os nossos equipamentos e também as sedes de provedores nacionais aí também. Bem, então o NIC aí acaba cuidando da instalação, gerência, administração, monitoramento e suporte a todos os PTTs nas diversas localidades, né? E o principal objetivo é manter neutralidade e alta qualidade do serviço prestado aí, ok? Então, não há custo, né, para as interfaces fornecidas, e cada um dos PICs, né, que acaba hospedando cada um dos PICs precisa fornecer infraestrutura, né, por semelhante a de data center, né, espaço em rack, energia elétrica, refrigeração, segurança física e operação manual, ok? E também, né, em casos onde que exista um PIC central, se alguém se candidata a ser PIX, precisa fornecer a fibra ótica apagada, redundante até o PIC central. Bem, como eu estava dizendo, né, não há repasse de custo para os participantes sobre as suas interfaces de conexão, né, independente da capacidade, Fast Internet, giga, 10 GB e agora 100 GB, né? Ok? Então, a gente continua seguindo com esse modelo, né? E, com isso, né, a gente acaba obtendo neutralidade, qualidade, baixo custo das alternativas e matriz de troca de tráfego regional única, ok? Então nosso projeto, né, quer dizer, que é importante, né, porque a gente consiga ter como objetivo esses 4 itens, né, neutralidade, qualidade, baixo custo alternativas e matriz de troca regional única, né, para que a gente obtenha condições aí adequadas aí para que a internet continue crescendo. Existe também, né, o que a gente acaba solicitando para as empresas de telecomunicações, né, porque além de digamos, participar dos pontos de troca para redução de custo, né, eles também ofereçam sua infraestrutura para prover a conexão de última milha, né, para os participantes do PTT Metro, quer dizer, que ele pode oferecer esse tipo de serviço, né. Também, né, ele pode acabar fornecendo trânsito de internet, fornecendo VLAN dedicada para prover isolamento lógico level 2, né, quer dizer, que para diferentes serviços, ok? Também oferecer serviço de transporte interlocalidade, lembrando sempre que ponto de troca de tráfego são isolados. Então, quando algum cliente de uma certa localidade quer um transporte de uma localidade para outra, né, como é o caso que ocorre aqui no Brasil, que muitos participantes de, digamos, PTT que não seja de São Paulo, acabam contratando, né, para o transporte até São Paulo. Então,
Isso pode ser oferecido pelas empresas de telecomunicações e é oferecido, né? Também essas próprias empresas, né, ao oferecer esse tipo de serviço também, ele também pode se candidatar a ser um PIX, onde que a gente só vai colocar os equipamentos, eles nunca vão operar isso, né? A operação é sempre nossa, tá? Então dessa maneira a gente consegue manter a neutralidade da infraestrutura, ok? E também, né, quer dizer que para quem é empresa de telecomunicações quiser trocar tráfego entre eles, né, para a gente também administra com bastante imparcialidade e acaba monitorando essa troca de tráfego, e qualquer coisa que queira ser resolvida em questão de impasse, a gente pode resolver. Então, aqui a gente mostra o crescimento, que já foi dito, né? É importante salientar que, basicamente, ano após ano, o nosso crescimento tem sido dobrar a capacidade, né? Para esse último ano, aí, a gente acabou atingindo 150%, então, teve um crescimento além do normal, a gente não sabe se é por conta da Copa, ou se não também por esgotamento do endereço IPv4, ou seja lá o que for, mas esse ano teve um crescimento atípico aí. Isso daqui já foi dito, né? Atingimos aí 600 GB, né? Importante salientar aqui, né? Porque a gente tem aqui algumas curvas, né? Do dia de semana, né, como é que é o comportamento, né, e a gente vê que em 2011 o comportamento era que o pico estava, digamos, contido mais na parte da manhã-tarde, né, e em 2013 isso acaba passando para a parte da noite, ok? Então, isso daqui já é, vamos dizer assim, um comportamento aí de entrada de conteúdo de vídeo, né? Então, você vê a mudança de perfil aí no nosso tráfego. E a mesma coisa acontece nos finais de semana, né? Então, em 2011 o tráfego era baixo nos finais de semana, 2012 também, e 2013, né, quer dizer, que acaba sendo o principal tráfego superior até os dias de semana. Então, quer dizer, que o pico da noite de domingo acaba superando os picos do dia de semana. Então, hoje em dia, quer dizer, que aquilo que a gente reservava para podermos fazer manutenção do ponto de troca de tráfego, hoje a gente prefere dar manutenção aqui às 6, 7 horas da manhã, que é o horário de menor tráfego. Então, já não existe mais essa diferenciação entre dia de semana e final de semana. Bem, falando um pouquinho sobre a nossa atuação internacional, né, a gente em 2010, né, por solicitação do próprio, digamos, pessoal do EURIX, né, porque a entidade, né, a associação, né, de pontos de troca de tráfego europeu, né. Então, por, digamos, convite deles, né, a gente passou a ser um associado, né, um remoto, né, do EURIX, da Associação dos Pontos de Troca de Tráfego Europeu. Aí. Isso trouxe para nós, né, quer dizer, que uma troca de experiência a nível internacional. A gente, a partir dessa associação aqui, a gente teve um intercâmbio aí de 2 semanas aí com o pessoal de Amsterdã, né? Quer dizer, que a gente mandou nossos técnicos para lá, e com isso a gente pôde, vamos dizer assim, adquirir alguns conceitos que eram aplicados lá e trazer para cá. E a recíproca também for verdadeira, né? Quer dizer, que a gente imagina que esse serviço que é o transporte entre localidades, entre os PTTs, né, acabou culminando em serviço que eles chamam de porte e reseller lá nos pontos de troca de tráfego europeus. Aí. Também já em 2011 a gente acabou participando da criação do LAC-X em Curaçao, que é a Associação dos Pontos de Troca de Tráfego Latino-Americano, ok? E em 2012 a gente acabou fazendo parte da fundação, né, do que a gente chama de Federação dos Internet Exchange Point, que é basicamente, né, a junção do pessoal da Ásia e Pacífico, na Associação dos Pontos de Troca de Tráfego da Ásia e Pacífico, juntamente com os europeus, os latino-americanos, e fazemos parte também do que a gente chama de Federação dos Pontos de Troca de Tráfego
a nível mundial. E em outubro desse ano aqui, o pessoal da África, né, acabou se juntando à federação, né, e está em processo de criação da associação aí dos pontos de troca de tráfego americano, né, e com isso a gente espera fechar aqui, né, a federação a nível mundial. Aí. Então, esse daqui é o site que se apresenta, né, da federação. Então, para vocês terem uma ideia, né, quer dizer que a administração de pontos de troca de tráfego é discutido nesses eventos, né, de forma bastante aberta. A gente conta os nossos problemas, eles acabam reportando os problemas deles, e isso faz com que, de uma forma geral, os pontos de troca de tráfego sejam administrados de uma maneira bastante, digamos, comum, né, e essa experiência é bastante frutífera aí. Nessas reuniões aqui não participam os participantes do ponto de troca de tráfego, e sim somente quem cuida dos pontos de troca de tráfego. Então, com isso, a reunião é muito mais aberta, né, entre os associados e vamos dizer assim, a parte técnica fica bastante bem resolvida. E aqui também tem nesse site aqui o que a gente acabou escrevendo sobre o que é um ponto de troca de tráfego a nível mundial, né? Porque tem muita gente querendo colocar o dedo do que seja um ponto de troca de tráfego e muitas vezes o conceito é deturpado, né? Então, a federação acabou colocando no site o que se entende, né? Todas essas empresas, né, porque administram ponto de troca de tráfego, define como sendo ponto de troca de tráfego realmente, né? Internet Exchange Point. Então, é bom citar sobre essa nossa atuação a nível internacional. Os desafios que acabam continuando, né, obviamente, quer dizer, que a gente precisa continuar aqui no Brasil com o desenvolvimento e cultura de sistema autônomo para a entidade brasileira, né? Precisamos também desenvolver a cultura de troca de tráfego para os AS brasileiros, né? Lembrando que a gente está com quase 800 sistemas autônomos conectados a ponto de troca de tráfego, mas a gente tem mais de 3.000. Então, a gente precisa trazer mais sistemas autônomos para os pontos de troca de tráfego. Também, né, existe aí algumas informações de que existem mais de 4.000 empresas que prestam serviços de provedimento de acesso à internet no Brasil, sendo que somente 3.000 têm sistema autônomo no Brasil, e muitos desses ainda não são provedores de acesso à internet. Então, tem um trabalho aqui a ser feito, né, ou essas empresas aqui acabarem virando sistemas autônomos, né, porque se presta serviço de acesso à internet, tem que ter endereçamento IP próprio. Se tem que ter endereçamento IP próprio, precisa ser sistema autônomo. Então, esse gap aqui a gente precisa diminuir. Então, tem bastante trabalho a ser feito aí. Na parte de infraestrutura, né, é bom a gente falar sobre os data centers, a gente precisa fomentar a criação de data centers, né, porque se a gente quer atrair conteúdos para o Brasil, quer dizer que a gente precisa ter os data centers. E se a gente precisa ter os data centers, a gente precisa ter uma boa infraestrutura para poder atrair todo esse pessoal. Tá ok? Também, quer dizer, que a infraestrutura de fibra ótica precisa ter assim, maior disponibilidade, melhor qualidade, né? Porque a gente vê aí, né, por incrível que possa parecer, né, os comentários aí de empresas estrangeiras que vêm para cá, né, ficam absurdados com a qualidade da nossa fibra, né, quer dizer, que nunca viu fibra romper tanto que nem aqui no Brasil, né. Então, a gente precisa melhorar esse aspecto aí. Talvez a prefeitura precise ajudar, quer dizer, que tem bastante trabalho a ser feito nessa área. Bem, então agora, né, pessoal, então, vocês estão convidados aqui a gente, digamos, comemorar, né, a década de uniões e interações, né. Depois o presidente do NICBR, o Demiguete, vai dar umas palavras aí, né, para a gente comemorar, né. Então eu os convido, né, para um coquetel, né, quer dizer que o Biren Giren Pir, né. E esse ano é que está mais reforçado, né? Espero que a comida esteja boa e também vai ter lá os drinks para a gente, digamos, comemorar os 10 anos de ponto de troca de tráfego. Então, agradeço aí por mais esse dia. Amanhã a gente continua, né, pessoal? Então, vamos comemorar, digamos, conosco, né, esses 10 anos de sucesso.